Vamos iniciar nossa discussão sobre mancais de contato rolante, ou também os conhecidos rolamentos. Veremos os principais tipos de rolamento disponíveis para as diversas aplicações. Quando pensamos em rolamentos, talvez a primeira coisa que venha em nossas mentes seja aqueles carrinhos que nos proporcionavam muita diversão e, claro, muitos cotovelos ralados. Sim, essa é uma aplicação bastante legal dos rolamentos, mas saibam que eles são elementos extremamente importantes aplicados em diferentes máquinas e equipamentos. Mancal de contato com rolamento, mancal anti-fricção e mancal de rolamento são termos utilizados para descrever aquela classe de mancal na qual a carga principal é transferida por elementos em contato rolante em lugar de contato de deslizamento. O atrito muda um pouco durante o regime normal de operação comparado ao de partida. A fricção de partida é cerca de 2 vezes a de funcionamento, porém, ainda assim insignificante em comparação à fricção de partida de um mancal de deslizamento. Podemos citar alguns fatores que afetam as características friccionais do mancal de rolamento, tais como carga, velocidade, viscosidade de operação do lubrificante utilizado. Hoje, muitas vezes, buscamos a seleção de mancais já especificados. No entanto, esses já passaram por um complexo projeto anteriormente. O especialista em projeto de mancais deve selecionar um grupo de elementos que compõem um mancal de rolamento, para caber num espaço cujas dimensões são especificadas, para receber um carregamento que possui certas características e, finalmente, para ter uma vida satisfatória quando operados em condições especificadas. Mancais são fabricados para receber cargas radiais puras, cargas de empuxo somente ou uma combinação dos dois tipos de carga. A nomenclatura utilizada para mancais de esfera é apresentada a seguir, juntamente com as suas partes principais. Nesse caso, podemos observar o anel externo, juntamente ao anel interno, as esferas ou os elementos rolantes e ainda podemos citar o separador de esferas, que em alguns mancais de baixo custo ele é suprimido. Na figura apresentada está uma vista explodida de um mancal de esferas. Nela, todos aqueles elementos principais citados anteriormente estão presentes. Nesse mancal específico, há a presença de uma proteção dos elementos contra possíveis sujeiras presentes no meio. Existem vários tipos de mancais no mercado para as mais distintas aplicações. Muitas informações podem ser encontradas em catálogos de fabricantes, como o da Tinkin Company ou ainda da NSK ou da SKF. Dessa forma, serão apresentados aqui alguns dos modelos apenas. Rolamentos fixos de uma carreira de esferas. São, entre os rolamentos, os de tipo mais representativo e atendem um extenso campo de aplicações. Além da carga radial, permite o apoio de carga axial em ambos os sentidos. O torque de atrito é pequeno, sendo mais adequado para aplicações que requerem baixo ruído e vibração, e em locais de alta velocidade de rotação. Neste rolamento, além do tipo aberto, existem os blindados com placas de aço ou vedados com proteção de borracha. Geralmente, as gaiolas utilizadas são as prensadas de aço. Rolamentos fixos de uma carreira de esferas com contato angular. Os rolamentos desse tipo permitem o apoio da carga radial e, no único sentido, a carga axial. As esferas e os anéis internos e externos formam ângulos de contato de 15, 25, 30 ou 40 graus. Quanto maior o ângulo de contato, maior será a capacidade de carga axial. Quanto menor o ângulo de contato, melhor será para altas rotações. Rolamentos autocompensadores de esferas. O anel interno possui 2 pistas
e a pista do anel externo é esférica. O centro do raio, que forma esta superfície esférica, é coincidente ao centro do rolamento. Consequentemente, o anel interno e as esferas e a gaiola inclinam-se livremente em relação ao anel externo. Os erros de alinhamento que ocorrem devido aos casos como a do desvio de usinagem de um eixo, alojamento e as deficiências na instalação são corrigidos automaticamente. Além disso, existem também os rolamentos de furo cônico que são fixados através de buchas. Rolamentos combinados. Compreende-se a formação do jogo de corpo único com duas ou mais peças de rolamentos radiais. Normalmente, as combinações entre os rolamentos de esferas de contato angular e entre rolamentos de rolos cônicos são as mais frequentes. Existem como tipos de combinação a combinação face a face, em que os anéis externos são unidos pelas faces, a combinação costa a costa, em que os anéis são unidos pelas costas, e a combinação tandem, em que os anéis são do mesmo sentido. Os rolamentos combinados dos tipos face a face e do tipo costa a costa permitem o apoio de carga radial e, em ambos os sentidos, a carga axial. Os rolamentos do tipo tandem são utilizados em casos de cargas axiais maiores em um único sentido. Todos esses mancais podem ser encontrados com blindagem em um ou ambos os lados. A blindagem não proporciona um fechamento completo, mas oferece proteção contra a sujeira. Pode-se encontrar mancais com vedação em um ou ambos os lados. Quando a vedação está presente em ambos os lados, os mancais são lubrificados na fábrica. Mancais de rolos padronizados. Existem também vários tipos de mancais de rolos, sendo os mais comuns os de rolos retos, rolos esféricos axiais, rolo cônico axial, agulha, rolo cônico ou rolo cônico de ângulo íngreme. Rolamentos de rolos cilíndricos. Rolamentos de construção simples, em que os rolos de forma cilíndrica estão em contato linear com a pista. Possui uma grande capacidade de carga, principalmente apoiando a carga radial. Como o atrito entre os corpos rolantes e o rebordo do anel é reduzido, são adequados para altas rotações. Os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos têm uma alta rigidez em relação à carga radial e são usados principalmente em fusos de máquinas-ferramentas. Rolamentos de rolos cônicos. Os rolos cônicos trapezoidais, inseridos como corpos rolantes, são guiados pelo rebordo maior do anel interno. De grande capacidade de carga, permitem o apoio da carga radial e, no único sentido, a carga axial. Em geral, igualmente ao rolamento de esferas de contato angular, duas peças do rolamento são usadas contrapostas. Conforme o ângulo de contato, estão classificados em ângulo normal, ângulo intermediário e de ângulo grande. Na classificação pelo número de carreiras, há também os rolamentos de 2 e de 4 carreiras de rolos cônicos. Nos rolamentos de agulha, são inseridos um grande número de rolos finos e alongados, com comprimento de 3 a 10 vezes o diâmetro. Com isso, há uma reduzida proporção do diâmetro externo em relação ao diâmetro do círculo inscrito dos rolos. Dessa forma, possuem capacidade de carga radial comparativamente maior. Existem tipos e classificações como com anel interno e sem anel interno, ou com gaiola e sem gaiola. Há ainda mancais com finalidades específicas, como mancais de instrumentos, que são de alta precisão, disponíveis em aço inoxidável e materiais de alta temperatura. Mancais sem precisão, geralmente feitos sem separador e algumas vezes tendo pistas divididas ou pistas estampadas de chapa de metal. Mancais de buchas de esferas, mancais de rolos flexíveis, são outras aplicações e exemplos que podemos dar. Muito bem, nesse vídeo falamos um pouquinho dos tipos de mancais de contato rolante. Nas próximas aulas, veremos um pouco sobre a vida do mancal, como as cargas atuam no mesmo e como faremos a seleção de forma adequada. Até a próxima e um abraço!